Será que existe realmente um operacional onde a gente pode operar contra a pessoa física no day trade? Eu tenho discutido isso com a comunidade Fluxaís ultimamente, que é a minha sala ao vivo, e me parece que isso tem realmente acontecido, um movimento de operacional contra a pessoa física. Eu quero aqui exemplificar para você, tanto no gráfico quanto no fluxo, como que a gente pode identificar esse tipo de oportunidade, tá? Primeiramente, vamos explicar aqui qual que é a teoria desse tipo de oportunidade, onde surgiu isso, né? Como que a gente pode identificar isso? Primeiramente, existe um número de pessoa física na bolsa aumentando, né? A gente vê os CPFs aumentando, né? E, logicamente, por consequência, algum desses CPFs acabam caindo no day trade. Acredito que a maioria, inclusive, né? Não deveria ser assim, mas é a maioria. Deveria começar por algo mais simples, mais renda fixa. Mas muito CPF que cai na bolsa, né? Que cria conta em alguma corretora, é automaticamente incluído como CPF na bolsa de valores, né? Então, esse número tem aumentado muito. Acho que até ano passado, até antes de 2020, esse número é menos de 3%. Acho que hoje em dia deve estar em 4, 5% mais ou menos. Então, aumentando bastante, né? E quanto mais gente operando day trade e swing trade, mais volume de pessoa física vai ter no livro de ofertas. Ou seja, quando a gente tem um livro de ofertas, ó, eu vou mostrar aqui para vocês o livro de ofertas. Isso aqui é um livro de ofertas, tá vendo? Eu tô olhando para cá porque minha tela tá aqui, tá? Minha tela tá aqui e aqui, as duas telas, enfim. Aqui, ó, a gente tem esse livro de ofertas e aqui tem todo mundo, né? Pessoa física, não pessoa física, estrangeiro, tanto faz. Você não consegue identificar qual é qual, mas consegue identificar somente os nomes das corretoras, né? Então, isso é um livro de ofertas. Enquanto mais pessoas dentro desse mercado, aqui é o dólar futuro, tá? Esse ativo que vocês estão vendo na tela é o dólar futuro. Quanto mais pessoa física existe dentro do mercado financeiro, mais volume vai ter de pessoa física. E a gente sabe que, estatisticamente, a pessoa física perde dinheiro, né? Acho que 90% de pessoa física mais ou menos perde dinheiro no mercado financeiro hoje em dia, seja em dólar, índice, futuro, seja em derivativo, opções, ação à vista, tanto faz, você perde dinheiro do mesmo jeito. E existe os HFTs, que são os robozinhos de alta frequência, que identificam esse pote de pessoa física aumentando em certa região e acabam operando contra esse pote de pessoa física. Mas o que seria isso? Vamos simplificar aqui primeiramente no gráfico, tá? Como é que a gente pode enxergar esse pote de pessoa física no gráfico? Tá vendo essa região em vermelho? Aqui? Aqui, ó. Essa região vermelha aqui? Essa região vermelha é uma região onde muita pessoa física vai vender. Por quê? A gente pode dar vários exemplos, na verdade, ó. A gente pode pegar uma projeção de Fibonacci, ó, e fazer aqui, ó. 100%, eu fiz do lado errado, peraí. É que eu não uso Fibonacci, então eu não sei como é que usa, na verdade, mas vamos lá. Ó, se a gente pegar esse Fibonacci, a gente percebe que aqui, nessa região aqui, ó, no 61,8, uma região importante, né? O 50 também, é onde muita pessoa física vai vender nesse movimento. Então, o que o cara faz? O cara, ele tá operando, o preço está aqui nessa mínima, daí ele vai lá para cima no 50, no 61,8, volta com tudo, e o cara, a pessoa física, vai lá e vende. Vende, vende, vende. Esse aqui é o gráfico de 1 minuto, tá? Mas tanto faz o gráfico, qualquer gráfico você consegue aplicar isso. Mas a pessoa física vai estar vendendo aqui, ó, nessa região aqui do 61,8 ou do 50%, tá? E o que acontece geralmente? O preço ele não desenvolve a favor desses trades. Então, isso aqui é um exemplo de pessoa física operando Fibonacci, tá? A pessoa física que opera tendência, né? Opera pullbacks, essas regiões de VWAP, por exemplo. Retornar VWAP, retornar média, né? Também vai pegar um trade aqui, ó, nessa região, ó. Aí o preço te estopa várias vezes. O cara que vendeu aqui no 61,8, ele poderia até proteger esse trade aqui, ó, mas pode ver que não desenvolveu muito. Ó, do 61,8, a gente andou. Deixa eu tirar aqui a setinha. Aí. A gente teve 9 pontos, no máximo 11 aqui, né? Que ele foi. E geralmente quem opera análise técnica pega mais do que isso, né? Pega um movimento um pouco maior. E acontece que o preço não tem desenvolvido a favor desse tipo de trade. Então o que acontece? Pode até dar certo pra você nos últimos dias e tal, ou sei lá, dá certo de vez em quando, mas às vezes não vai também. Mas o que tem acontecido, em resumo?
ele vai para essas regiões, ele confirma um trade para você, seja pelo gráfico, pelo fluxo, ele demonstra pelo fluxo também que ele vai a favor do seu trade. Então você faz uma venda aqui, por exemplo, ó, nessa região aqui, ó. O preço foi recusado nessa região para cima, né? Ou seja, ele foi para cima da VWAP, nessa região aqui, e voltou com tudo para baixo logo em seguida. Então o que que você pensa? Bom, o fluxo de venda está mais forte, existe mais volume de venda nessa região, automaticamente eu vou procurar um trade de venda aí, né? Muita gente cai nessa armadilha, né? Acaba operando esse tipo de coisa. Caiu uma luz bem ali do lado, por isso que tá esse problema aí, tá? Mas nem esquente a cabeça. Então muita gente cai nesse tipo de movimento aqui, ó. O que acontece logo em seguida? Ele vai buscar uma região onde ele deixou vazio. Ou seja, essa região aqui, ó, ele fez uma acumulação, certo? Então essa região aqui em vermelho é uma acumulação e é onde está um canal. Então ele faz um canal nessa região, ele fez uma tendência, né? Canaliza um pouquinho. E antes dele ir a seu favor, antes desse trade dar certo de venda, ele vai preencher o canal de cima, que é o canal onde ele deixou vazio, que é esse candle grande aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo esse candle grande aqui? Ele deixou muito volume nessa região, ó. Nessa região aqui, deixou muito volume para trás. Ou seja, teve contrato que não foi pegado, teve player que queria comprar ou vender ali naquela região, não conseguiu. Teve, enfim, vários interesses diferentes que podem se manifestar aqui nessa região. E você percebe que aqui não era essa região, de fato, porque aqui ele lateraliza, mas também não rompe mínima, não vai para cima. Então é uma região que tem uma certa incerteza e não tem urgência para manter o preço para fora dessa região, para jogar para fora dessa região, seja para cima, seja para baixo. Então nesse tipo de movimento você não pode operar. Ah, posso pegar um scalping ali de vez em quando? Pode, lógico que pode. Mas se você quer alongar o seu trade, você precisa pegar uma oportunidade um pouco melhor. Qual que seria essa oportunidade um pouco melhor? Quando ele vem preencher esse espaço aqui de cima que ele deixou vazio, tá? Então aqui, ó, ele criou uma região de canal, né? Essa região é de canal. Aqui para cima, quando ele preenche essa região de cima, tá vendo? Essa região que ele deixou para trás aqui, ó, ficou muito lote para trás aqui. Então é normal que ele volte a pegar esses lotes, que os caras trabalhem um pouco esse preço nessa região onde ele ficou vazio. E aí sim você vai procurar sua venda. Então quem vendeu aqui, por exemplo, ó, o cara que vendeu aqui, ó, ele tá com stop aqui em cima, certo? Né? É a lógica, né? Seja quem opera fluxo, quem opera análise técnica, todo mundo teria que stop nessa região. A não ser que o cara seja doido, o stop é lá em cima, né? Mas daí é um stop muito longo. Então o cara que tá com posição aqui nessa região, ele vai stopar aqui. Mas é aqui onde os caras querem trabalhar o preço para você, para depois ir para venda, entendeu? Então você vai stopar numa região onde ficou vazio o lote. Você vai stopar numa região onde os players não trabalharam o preço ainda. Então é muito provável que o preço não desenvolva para baixo nesse caso aqui. Pode romper? Pode, logicamente que pode. Mas é muito provável que ele venha buscar essa região aqui para preencher esses lotes que ficaram para trás, para aí sim o fluxo entregar um trade para você. Eu opero o fluxo de ordens, tá? Quem opera análise gráfica entende de maneira diferente, né? Mas basicamente os pontos são os mesmos, a diferença é o timing da entrada, né? Porque para quem opera fluxo aqui, vai entender essa região como uma defesa maior de venda e um interesse maior de urgência vendedora do que tinha aqui. Aqui a gente não tinha urgência vendedora, era somente uma montagem e desmontagem de posição, assim como um giro de posição também. Se eu não me engano, nesse dia aqui, era o BS que estava vendido aqui nessa região de mínima e ela girava muito, não deixava o preço romper para baixo, né? Comprava muito, né? Ela vendia passivo, se eu não me engano, e comprava ativamente. Então o preço não rompia porque ela estava tomando a região ali de baixo. E isso não é uma montagem de posição compradora, porque ele está com posição vendida, né? Então, ele, nesse momento aqui, ó, esse aqui foi notícia, tá? Esse pavio aqui gigante foi uma notícia, 9,15. Mas aqui, ó, quando o preço foi para cá, aqui a gente viu que o interesse vendedor é muito maior do que tinha aqui embaixo. Aqui a urgência de venda é maior. Como é que a gente identifica essa urgência de venda, primeiramente? Dentro dos 5 fundamentos, que é o que eu ensino na sala, o pessoal da sala, mentoria, enfim, no curso, 5 fundamentos, existe os dois últimos que são volume e frequência de agressão. Se a gente entende esses dois últimos, a gente pode resumir eles como urgência, tá? Se existe volume e frequência de agressão numa região, é porque tem urgência do preço daquele momento, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o preço, quando ele atingiu esse nível de preço aqui, para cima dessa região, concorda que ele rompeu um canal? Sim, né? E, teoricamente, os estudos de day trade que a gente tem, de gráfico, se diz que quando você rompe um canal, o preço tende a manter para cima, né? Ele não deveria parar aqui. Se ele para aqui, esse movimento, esse candle grande aqui, ó,
foi muito por conta de stop acionado que teve por cima dessa região do canal. Então muita gente estopou nessa região aqui de cima, né? Isso por isso que esse preço faz esse pavio grande. E depois dessa zona de stop, digamos assim, que você vai identificar pelo fluxo, não tem pelo gráfico, eu não sei se dá, sinceramente, se tem esse indicador aí, eu não conheço, tá? Mas pelo gráfico você consegue identificar. O pessoal vendido comprando acima dessa região, algumas compras que não apareciam antes. É, até tem como você especular a corretora, né? Como corretora pessoa física, tipo Clear, é, BTG, Genial, enfim, essas corretoras de pessoa física, na maioria das vezes. Mas nem sempre ele vai ser assim, né? Você vai identificar mais pelo perfil operacional, pelo perfil de agressão. Ou seja, se existe em cima desse movimento players que não compraram antes ou estavam somente vendendo, começam a comprar, e geralmente é uma posição stop, tá? E ordem stop é a mercado. Então ele vai sempre a mercado no Times and Trades lá que você vai identificar na sua tela. Mas enfim, aqui esse preço foi uma ordem stop, muito provavelmente algumas ordens stops, né? Pode ver que ele, deixa eu ver até o volume que ele teve aqui, ó. Volume financeiro 1,28 bi. Aqui nesse do lado já teve 500 milhões, é bem diferente. Pode ver que teve muito volume nesse candle aqui, no rompimento do canal, né? Do vermelho. E depois esse de volume foi diminuindo. Ou seja, aqui foi 500 milhões, ó. Aqui no próximo veio nesse aqui de baixo, ó. Aqui foi 519 de novo. Aqui foi 299, ou seja, o volume foi diminuindo. Daria para ver pelo indicador aqui de baixo também, mas eu tô sem aqui nessa configuração. E aqui, ó, nesse de compra, teve menos volume ainda, né? Teve pouca liquidez, provavelmente, nessa região. E aqui era só venda, ó, tá vendo? Ou até mesmo aqui poderia vender. Mas aqui não. Então, o que você precisa identificar para enxergar esse trade de venda aqui? Primeiramente, é conseguir identificar essa região de acumulação de canal, uma tendência prévia, uma região de canal. Então, ele vai fazer isso aqui, né? É que eu não tô vendo aqui, por isso que eu tô fazendo assim com a cabeça, tá? Aí ele faz isso aqui, ó, tendência de baixa, e fica assim, ó. Mas ele deixou essa região aqui para trás, ó. E essa região ele fez uma acumulação. Então, ele vai buscar essa região, geralmente, tá? Não é sempre. Mas geralmente vai buscar. Deixa eu só fechar aqui que tá uma luzona aqui atrás de mim. Aí. Ele vai buscar essa região depois ele vai vir para baixo. Pode bater aqui essa mínima, né? Para preencher essa região aqui daí, ó. Mas geralmente ele vai vir buscar a região de cima, tá? Vou apagar só esses estudos aqui. Excluir. Aí. Então geralmente você vai querer buscar esse tipo de oportunidade, que é uma oportunidade um pouco melhor do que o trade de venda aqui, onde você não vai conseguir esticar muito, você não vai ter muitos parâmetros para entrar nesse trade, não vai saber o que ver, né? Porque não tem muita continuidade desse fluxo. Então acaba que não vale muito a pena. Agora esse trade aqui já é melhor. Por quê? Porque existe uma estopagem nessa região acima desse canal, existe mais urgência de venda, apesar do pouco volume. A compra também não demonstrou interesse nenhum acima desse canal, né? Ou seja, houve um rompimento de canal e o preço não continuou para cima. Isso não é normal que aconteça. Precisa continuar o volume comprador para romper esse canal, né? De fato. Então ele rompe o canal com stop e volta com tudo. Isso é um claro sinal de que existe realmente uma estopagem de posição nessa região, seja pessoa física, seja não seja, tanto faz. Mas eu acredito que a maioria é pessoa física, né? Mas não tanto volume, não 500 milhões, né? Mas teve um volume de pessoa física nessa região, eu tenho certeza. E na não continuidade desse volume comprador, desse interesse comprador, ou seja, você vai analisar isso pelo Times in Trades, na não continuidade desse interesse comprador, você vai analisar como a venda se comporta a partir desse momento. Eu sei que fica um pouco complexo, né? De explicar tudo isso, mas acho que você está pegando o raciocínio. Na não continuidade desse volume comprador, você vai ver como a venda vai reagir após o rompimento desse canal. Se a venda reagir, ela vender a mercado e o preço deslocar com facilidade para baixo, realmente é uma oportunidade de trade. Por quê? Porque se há um deslocamento de preço, mesmo com pouco volume, pouca liquidez, pouco interesse, pouca urgência, né? Significa um desbalanceamento de preço. Ou seja, a compra tem menos liquidez, a oferta de compra é menor do que a oferta de venda, a demanda por venda é maior do que a oferta de compra, e isso faz com que o preço desloque para baixo com mais facilidade. Isso é um dos sinais de fluxo que a gente analisa, né? Então aqui,
Você pegaria esse trade de compra, de venda, ou pegaria aqui ou aqui, tanto faz, tá? Esse trade aqui é melhor, na minha opinião. Tá? Aqui seria a primeira e a segunda fase que a gente usa para analisar nos 5 fundamentos. Existe um método chamado primeira e segunda fase, onde você vai separar basicamente uma região de trace de região de confirmação de entrada, né? Mas aqui seria um trade melhor e você pegaria esse trade de baixo, tá? Então, basicamente seria isso que eu queria falar para vocês hoje. Isso acontece, galera, todos os dias. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó, para fechar. O dia 2 é o que a gente viu agora, né? Dia 3 aqui, ó. Deixei até separado para vocês, ó. Tá com. Tá muito longe, né? Aqui, ó. Dá pra. Continua longe, né? Esse profit é muito lento. Aí, agora ficou melhor. Tá vendo que ele fez uma região de acumulação? Depois que ele foi entregar uma venda aqui em cima, né? Não é o mesmo movimento, parece o mesmo, mas não é, tá? É o dia 3, esse lá do dia 2. É pra você ver como acontece com frequência, né? Então ele faz esse movimento aqui, para depois ir a favor. Para depois romper esse canal e depois fazer um trade de venda realmente, esse trade aqui, né? Então acontece isso muito. Se a gente olhar até o dia, esse dia aqui, ele deve ter feito isso várias vezes. Vamos analisar. Ó, aqui, ó. Muita gente que deve ter comprado nessa região aqui, ó. Daqui pra cima, né? Como se fosse um pullback. E levou stop e depois ele foi, né? Vamos ver. Aqui mesmo, ó, o tanto de falso rompimento aqui. Esse pavio é falso rompimento. Esse aqui foi falso rompimento, ó. Falso rompimento. Depois não mais, né? Mas aqui foi falso rompimento de fundo. Aqui o falso rompimento de fundo também. Ele faz esse tipo de armadilha muitas vezes no dia. Então você precisa ficar atento a isso. Espero que tenha te ajudado. Tamo junto, se inscreva no canal. Se você viu até o final, obrigado pela sua visualização. Acho que esse vídeo ficou longo, mas é importante que você entenda essa parte. Tamo junto. Eu tenho uma sala ao vivo, tá? Se você quiser participar, me siga lá no Instagram. instagram.com/matepcastro, Mathpcastro. Bem simples. E é isso aí. Até a próxima.